Queridos, todos nós sabemos hoje que evangelho, ou a palavra evangelho, significa boas novas. Mas no tempo antigo, no tempo dos gregos, evangelho significava a recompensa dada à pessoa que trouxesse aquela boa notícia. A pessoa então que trazia a boa notícia, ela recebia o evangelho, ela recebia uma recompensa pela boa notícia. A partir do cristianismo, do advento do cristianismo, a palavra evangelho começou então a significar propriamente boas novas ou boa notícia. E a boa notícia foi esta: que Deus enviou o seu Filho para salvar todos os que creem. Ora, se a boa notícia tem a ver com salvação, logicamente então significa que se evangelho está diretamente ligado à salvação, é porque o homem estava num estado de perdição, e esta era a má notícia. Portanto, nós não conseguimos falar da boa notícia sem falarmos também da má notícia, senão o evangelho não faz sentido para as pessoas que nos ouvem. Um exemplo: você chega para um amigo e diz que ele precisa se converter. E a conversão tem a ver com arrependimento. E aí o seu amigo diz: mas como assim? Me converter do quê? Me arrepender do quê? Se eu sou um cidadão sorocabano honesto, você diz para ele: olha, você precisa ser salvo. Salvo? Como assim salvo? Eu não estou perdido, eu sei onde eu moro, eu não estou morrendo, eu não preciso ser salvo. Salvo do quê? Você diz para ele: você precisa de Cristo. Como assim eu preciso de Cristo? Por que eu preciso de Cristo? Não faz sentido para ele se você falar assim, dessa maneira. Por isso nós não podemos deixar de falar das más notícias, das más novas. Por quê? Porque ninguém clamará por um Salvador ou achará necessidade de um Salvador se não se sentir perdido. Ninguém recorre a um advogado se não for comparecer perante o juiz. Ninguém recorre ao advogado Jesus Cristo justo se não souber que passará por um julgamento divino. No entanto, queridos, em nossos dias, em nossa época, onde impera um relativismo, né, onde impera não uma liberdade, mas a permissividade excessiva, onde impera a política, né, ou aquilo que nós apelidamos de politicamente correto. Falar em nossos dias das más notícias, que também são conteúdo do evangelho, em nossos dias não pega bem. Não pega bem. Numa época em que os fiéis da igreja são tidos como clientes ou como consumidores e não discípulos de Jesus, falar de todo o conteúdo do evangelho significa desagradar o público e perder fiéis. Então os pastores e as lideranças das igrejas têm pregado apenas parte do evangelho, porque se tornaram refém dos números, têm medo e ignoram que a parte
boa ou a boa notícia do Evangelho não faz absolutamente nenhum sentido sem que antes se entenda a má notícia. Eu quero trazer alguns exemplos bíblicos para você ver que o Evangelho sempre contém duas notícias, a má notícia e a boa notícia. Jesus disse: chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Qual é a boa notícia? O reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre vós, aleluia. Esta é a boa notícia. Mas a má notícia é que você, para pertencer ao reino, precisa se arrepender dos seus pecados. No final do seu ministério, Jesus disse: ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A boa notícia é a salvação aos que creem. A má notícia é a condenação aos que não creem. Paulo, o apóstolo, diz também: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A boa notícia é que ele nos transportou para o reino do seu amor. Mas onde nós estávamos? No império das trevas. Esta é a má notícia. João, apóstolo, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10, ele diz: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. A boa notícia que somos filhos de Deus. A má notícia é que existem filhos do diabo. No Apocalipse também, selecionei um texto aqui, 21, e diz assim: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, esta é a boa notícia: darei água para beber de graça da fonte da vida. A outra boa notícia é a seguinte: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Mas a má notícia é a seguinte: aos covardes, aos traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, imorais, os que praticam a feitiçaria, que não são poucos em nossos dias, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então todos esses textos são apenas exemplos de que o Evangelho contém em si a boa e a má notícia, as más novas e as boas novas. Mas eu separei um texto para que a gente mais a miúde possa falar sobre as boas e as más novas. E ele está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Talvez você saiba de cor o versículo 8, que é um texto extremamente conhecido, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora eu vou ler na tradução que está na tela. Diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo.
E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então, esse texto está recheado de boas e de más notícias, e você vai identificá-las agora, né? O vermelho é o alerta, são as más notícias, e o verde são as boas notícias. E eu quero começar falando das boas notícias, das boas novas. As boas novas no texto começa dizendo que Deus nos ama de uma maneira especial. As boas novas começam falando então do amor de Deus. Ele nos ama. Isto sem dúvida é a causa de toda boa nova. Nós aprendemos desde cedo que Deus é amor. Aprendemos desde cedo que Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que enviou o seu Filho para salvá-lo. Portanto, o amor de Deus é a força motriz da salvação que hoje nós temos. É a sua graça que moveu Deus a nosso favor. É o seu amor por nós que possibilita que hoje nós alcancemos a vida eterna. Não é o nosso merecimento, não é a nossa moral, ou não são as nossas boas obras. E Deus provou o seu amor. Aliás, Ele deu a maior prova desse amor. Se você tem alguma dúvida que Deus te ama, Deus abriu mão daquele que lhe era mais caro, mais precioso, o seu Filho, para que você fosse salvo pelo sacrifício do seu Filho. A segunda boa nova no texto lido é que Cristo morreu por nós. Portanto, não somente Deus nos amou, mas Cristo também nos amou, e aliás nos amou até o fim. Nós estamos entrando agora no período da Páscoa, e teremos um culto aqui na última quinta-feira do mês, quinta-feira santa, o culto do Getsêmani, o culto da aflição. É uma quinta-feira às 20 horas, você está convidado. E nós vamos retratar exatamente a força e o poder desse amor de Cristo, que o levou até o fim por mim e por você. E pela sua morte, o texto de Romanos diz que nós fomos aceitos por Deus, ou nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, ou nos tornamos justos perante Deus. Então, a outra boa notícia é que Deus me aceitou, Deus te aceita mediante o sacrifício de Cristo, mediante a morte do seu Filho na cruz. E sendo aceitos por Deus, nós somos então recebidos em sua presença. Não seremos banidos, não seremos castigados, não seremos condenados. Estamos livres da punição e do salário do pecado, que é a morte. Por isso Deus nos recebe em sua casa, em sua presença e em sua companhia. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E uma vez que nós fomos aceitos, logicamente, então nos tornamos seus amigos. Ninguém, absolutamente, deliberadamente, recebe um inimigo em sua casa. O inimigo nós queremos longe. Mas quando a Bíblia diz que Ele nos aceita na sua presença, então é porque nós nos tornamos amigos de Deus. Agora nós estamos próximos, estamos perto,
né? Nós fomos aceitos, nós vamos à sua casa, nós vamos morar com Ele. Aleluia. E no versículo 9, ainda diz que nós ficaremos livres. E no 10 ainda diz que seremos salvos, remetendo o versículo 9 e o 10 a um futuro que ainda não aconteceu e que a Bíblia chama de juízo final. Mas no versículo 11 ele diz: e não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então aqui nós temos duas coisas. Paulo se refere ao futuro, mas ele se refere não somente isso, seremos livres da ira de Deus, mas agora, hoje, neste dia, a partir daqui, a partir de quando Cristo nos encontrou, nós experimentamos dessa amizade de Deus, dessa companhia de Deus. Hoje nós já começamos a usufruir do reino de Deus. Hoje nós já podemos desfrutar dessa amizade com o nosso Pai Celestial. Hoje e em todos os anos da nossa vida aqui na terra, nós temos a sua presença, temos a sua companhia, temos o seu conforto, temos a sua ajuda, temos o seu socorro, temos a sua provisão. Enfim, hoje, e não somente lá, nós já desfrutamos de todo o amor de Deus. Estas são as boas novas que o Evangelho nos traz. Agora, queridos, olhando para o texto, nós enxergamos também não somente as boas, mas as más notícias. E a primeira que aparece no versículo 8 diz que Cristo morreu quando nós ainda vivíamos no pecado. Vivíamos no pecado. Qual é o problema de nós vivermos no pecado? Eu posso dizer, olhando para as Escrituras, sem dúvida nenhuma, de que o pecado é a maior de todas as desgraças humanas. Aliás, o mundo está do jeito que está por causa do pecado. Doenças, guerras, a natureza revolta, injustiças, violência. Tudo isso fruto da consequência de uma ação humana, de uma desobediência, de uma incredulidade nas palavras de Deus no início da criação. Fomos nós mesmos que causamos isso, tudo isso. Foram os nossos primeiros pais, e nós continuamos no caminho deles. E a pior consequência do pecado está registrada em Isaías 59, versículo 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A separação de Deus, que é a fonte de paz, de alegria, de vida, de sentido, de razão para viver, é a pior consequência do pecado. Uma vida separada de Deus caminha em trevas. Uma vida separada de Deus vive uma morte espiritual, caminha sem sentido, caminha sem significado, caminha sem esperança. Separado de Deus, o homem está à mercê da própria sorte. O homem está suscetível à influência direta do maligno. O homem separado de Deus é escravo de si mesmo, de suas paixões, do pecado. Ele está perdido em seus devaneios sem sentido. Já no versículo 9 aparece a segunda má nova ou má notícia, que é o castigo de Deus. Na tradução do Almeida diz:
ira de Deus. Ira de Deus, pastor Áureo, que hoje está pregando na IPI da Saúde em São Paulo, há 15 dias ele trazia uma palavra aqui pela manhã, dizendo que a ira de Deus não é raiva de Deus, ódio de Deus. A ira de Deus é a justiça. Deus é um Deus justo e Ele cumpre o que Ele fala. Então a ira de Deus, significa a justiça de Deus. Aqueles que estão debaixo da transgressão da lei serão julgados pela própria lei. Como foi escrito na pastoral do nosso boletim dessa semana, o próprio Jesus foi quem mais falou sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus ou a justiça divina é uma realidade na fé cristã. Conquanto Jesus seja hoje o nosso Salvador, Ele mesmo diz que voltará na consumação da história como o juiz. Ele nos diz lá em João capítulo 12, versículo 47, Ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: hoje, agora, eu sou o Salvador, mas no final, eu serei juiz. Hoje, as minhas palavras salvam, no final, elas serão usadas para o julgamento. E queridos, convenhamos, não é nada gostoso e nem politicamente correto pensar que um Deus de amor punirá as suas criaturas. Aliás, vou fazer um parênteses aqui na minha mensagem. A ideia de juízo final dentro da fé cristã afasta muitos intelectuais da igreja. Vou repetir. A ideia ou a doutrina do juízo final afasta hoje muitas pessoas que se julgam inteligentes, porque acham um tremendo absurdo um Deus de amor punir as suas próprias criaturas. Mas o argumento que eu tenho para essas pessoas é o seguinte: se essas pessoas inteligentes do nosso tempo estiverem assistindo o jornal televisivo e receberem uma notícia que um criminoso que cometeu uma barbárie foi solto pelo juiz, esse intelectual e inteligente que está assistindo o jornal, ele ficará bravo, porque aquele juiz não fez justiça com aquele criminoso. O mesmo intelectual que julga o cristianismo porque nós cremos no juízo final, é aquele que também julga um juiz porque soltou um criminoso e deveria puni-lo com rigor e com justiça. Então há uma incoerência no pensamento dessas pessoas. Portanto, a justiça divina não deveria ser algo que nos afronta, pelo contrário, deveria ser algo que nos conforta. Deve ser algo que nos conforta, porque se este mundo tão injusto, se essa justiça humana é tão passível de ser comprada, e se nem tudo o que se faz de mal aqui se paga aqui, e se existe tantos políticos corruptos, e se existe tantos ricos que ficam ilesos dos seus crimes, a ideia da justiça divina deveria nos confortar, porque Deus não deixará que essas pessoas arrogantes e violentas
saiam impunes pelos crimes que cometeu. Então Deus fará justiça sim na outra vida. Deveria consolar e confortar o nosso coração, sabendo de que todas as coisas virão à luz e todas as coisas serão colocadas em seus lugares. E queridos, convenhamos, de mais a mais, se não houvesse justiça no final de tudo, então nem mesmo nós poderíamos crer em Deus, porque Ele não seria justo, e se Ele não fosse justo, Ele não seria Deus. A segunda má notícia, além do castigo, ou melhor, a terceira, é que o texto nos chama, ou nos chamava de inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Esta também é uma constatação escriturística difícil de engolir, difícil de digerir nesses tempos de politicamente correto. Como um Deus de amor que ama as suas criaturas pode ser inimigo delas? Paulo, que era bastante racional e de certa maneira filosófico, ele explica mais ou menos essa questão. Lá em Romanos, um pouquinho para frente, no capítulo 8, versículo 8, ele diz assim: as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. A outra tradução: aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Inimigo, que nós entendemos, são todos aqueles que fazem oposição a nós. Portanto, quando o homem deliberadamente se opõe a Deus, vivendo de uma maneira que desagrada a Deus, ele se torna inimigo de Deus, porque está se opondo a Deus. O pecado, nós sabemos, é a transgressão da lei. Portanto, o pecado é uma afronta a Deus, que é santo, santo, santo. Se você perguntar a uma pessoa qualquer aí, e se ela é amiga de Deus, certamente ela dirá que ela é amiga de Deus. No entanto, Jesus disse o que aos seus discípulos? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que nós concluímos dessas palavras de Jesus? Vamos fazer essa frase ao contrário? Vós não sereis meus amigos, se não fizerdes o que eu vos mando. Quem está fazendo o que Jesus manda nos dias de hoje? A começar, nem conhecem Jesus, não conhecem a vida de Jesus, não conhecem o Evangelho. Como poderão estar fazendo o que Jesus quer que eles façam? E se não fazem, são inimigos de Jesus. Portanto, a terceira má notícia contida no Evangelho é que o ser humano, em seu estado natural, sem a conversão, vivendo no pecado e separado de Deus, é considerado inimigo de Deus. E eu quero concluir. Queridos, ficou claro nessa noite que o Evangelho é uma boa notícia que faz oposição a uma má notícia? Está claro? A boa notícia do Evangelho é que Deus nos ama e nos amou e enviou o seu Filho, que por meio do seu sacrifício anulou a má notícia de que nós estávamos condenados pelos nossos pecados, e agora nós fomos aceitos por Deus, nos tornamos seus amigos e ficaremos livres
do castigo eterno. O Evangelho, portanto, a boa notícia é que ele nos reconcilia com Deus. Você que me ouve nesta noite, você já tomou posse? Você já se apropriou dessa boa notícia? Quem é Jesus para você? Ele é teu amigo? Você faz o que ele manda? Você se tornou um discípulo de Cristo? Se a tua resposta for positiva, tem uma bela notícia para você. Jesus disse lá em João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aqueles que confiaram as suas vidas a Cristo, nem entrarão em julgamento, nem passarão pelo julgamento. Aleluia. Esta é a boa notícia. Mas aqueles que vivem para si mesmos e não para Cristo, ainda permanecem debaixo do julgamento de Deus. Então, antes de encerrar, eu queria desafiar você. Qual a tua posição frente ao Senhor Jesus Cristo? Ele é teu amigo, teu amiguinho para as horas difíceis? Ou ele é Senhor da sua vida? Você recorre a Cristo nos momentos de crise, mantendo com Ele uma relação de utilidade? Ou de fato, em todos os momentos, você se submete a Ele? Você está debaixo das suas ordens e do seu comando? Qual é o teu relacionamento com Jesus? Você quer um Jesus apenas para te livrar do castigo eterno? Ou você quer um Jesus para caminhar com você todos os dias? Não demore e faça de Cristo Senhor da sua vida. Deixe-Ele governar e conduzir a sua vida. Mesmo que você tenha prejuízos na hora de fazer os seus negócios, na hora de tomar algumas decisões, porque você está sendo fiel a Ele e não fiel a você, e não fiel à sua esposa, e não fiel ao seu patrão, mas fiel a Cristo. Queridos, é urgentemente necessário que nós sejamos discípulos de Cristo e não membros de igreja. Porque o discípulo conhece o preço do discipulado. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um preço para sermos discípulos, há um preço, mas vale a pena, sem dúvida nenhuma, vale a pena. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você que já passou por essa experiência, já tomou essa decisão. Quantos ao teu redor ainda estão vivendo sob o juízo de Deus? Quantos na tua casa ainda estão sob o juízo de Deus? Quantos familiares seus ainda estão vivendo debaixo do juízo de Deus? Quantos no seu trabalho, quantos colegas com os quais você convive diariamente não sabem, são ignorantes quanto a esta verdade, quanto às más novas, e você nunca lhes falou sobre isso? Os teus amigos estão caminhando para a morte eterna, para a separação completa de Deus, para o juízo final, onde lhe será impetrado, o afastamento da presença de Deus, porque
não creram na salvação graciosa em Cristo Jesus, porque também não souberam dessa salvação. E você já conhece Cristo, e você já conhece a boa notícia, você conhece a luz do mundo, você conhece o pão da vida, você conhece a fonte de água viva, você conhece o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E queridos, a boa notícia, ou notícias de um modo geral, são feitas para serem divulgadas, anunciadas, proclamadas. Quando nós nos sentamos frente a uma televisão, é para que nós recebamos as novas notícias, sejam boas ou ruins. Notícia é para ser publicada. E eu pergunto para você nesta noite, quantos anos você tem de evangelho? E quantos você já guiou até a luz do mundo, que é Cristo? Onde você tem estado? Onde nós temos estado? O que nós temos feito com essa grande boa notícia? Com a maior de todas as boas notícias? Com a única boa notícia que é eterna? Você não pode retê-la, você não pode escondê-la. Você não pode ser tão egoísta ou tão covarde a ponto de não compartilhar com seus amigos que ainda vivem na ignorância das trevas. Você compra um relógio novo, você mostra, compra um celular novo, você mostra, compra um carro novo, você mostra, compra uma casa nova, você mostra. Mas a maior de todas as boas notícias fica guardada aqui. Conta-se a história de um grupo de crentes que estavam debaixo de uma árvore frondosa, bonita, uma copa, aquela brisa da tarde, aquele vento gostoso e aquela sombra, e aquele grupo de crentes louvando e adorando a Deus, com o violão, levantando as mãos e glorificando a Deus. Isso a algumas dezenas de metros à frente, e aqui havia milhares e milhares de pessoas caminhando para um precipício. Pessoas com os olhos abertos, caminhando, milhares e milhares de pessoas caminhando para um precipício, com os olhos abertos, e elas gritavam apenas quando caíam no precipício. E o grupo de crentes embaixo daquela árvore, lá, aquela brisa suave e gostosa, adorando a Deus, levantando a mão, fechando os olhos, adorando a Jesus. E nenhum daquele grupo de crentes saiu para alertar essas pessoas que estavam caminhando para a morte. Queridos, nós não podemos ser assim. Não podemos. Não podemos. Eu quero desafiar você nessa noite a falar do Evangelho. É uma ordem, não é uma opção. Jesus não disse, se você quiser você vai, se você não quiser você não vai. Se você é meu discípulo, ide, ide. É um imperativo, ide pregar o Evangelho a toda criatura. O que falta para nós? Falta ousadia? Eu vou orar agora. Nós vamos orar e pedir ousadia, coragem. Falta conhecimento? Vamos pedir sabedoria. Vamos entrar no discipulado, vamos estudar a palavra. O que nós não podemos é guardar uma tão grande boas novas como essa para nós. É muita falta de amor. E a Bíblia diz que aquele que não ama não é filho de Deus.